10 tipos de pessoas que não conseguimos ajudar. Eu tenho estado envolvido no ministério pastoral já há um bom tempo. E eu tenho desejo dentro do meu coração de ajudar cada pessoa sempre que eu posso. Mas eu aprendi da maneira mais difícil que eu não posso ajudar cada pessoa que frequenta a igreja e que vem a mim para ouvir algo da parte de Deus. Assim, identifiquei 10 tipos de pessoas que estão tão emaranhadas em certos tipos de padrões de comportamento que eu não posso ajudá-las a avançar ao próximo nível, a não ser que elas busquem dentro de si mesmas mudança em sua postura e em seus comportamentos. Primeiro tipo, aquelas pessoas que não chamam para si responsabilidades. O primeiro passo para uma melhora de vida é remover todo tipo de desculpas para mediocridade e fracasso. Aqueles que continuamente culpam outras pessoas por suas falhas jamais irão ao próximo nível. Assim, eu aprendi que dentro de cada desafio existe a semente da oportunidade para o sucesso, que exige nossa criatividade na solução de problemas. Segundo tipo, aquelas pessoas que não têm um coração que busca a Deus. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios, capítulo número 9, versículo número 10. Aqueles que não respeitam Deus o suficiente para buscá-lo e estudar a sua palavra para tomar decisões sábias na sua vida, estão violando as Escrituras e não podem ser ajudados por mim ou por nenhum outro líder ou ministério. Aqueles que não obedecem o que Deus exige para o sucesso, decidiram tentar ser bem-sucedidos sem as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Terceiro tipo, aquelas pessoas que criam distâncias para não terem que prestar contas a ninguém. Há um certo tipo de pessoas que eu conheci na igreja que somente deixam as pessoas chegarem perto até certo ponto em suas vidas. Muitos vão de uma igreja para outra porque elas temem ficar perto demais de um líder que vai incentivá-las a manter a prestação de conta em dia. Frequentemente, alguns tentam ir para igrejas grandes, onde elas poderão ouvir a palavra no contexto de um grupo grande, para que ninguém saiba quem elas realmente são. Seja por medo ou rebelião, aqueles que vivem dessa forma colocaram um teto muito baixo em suas vidas e não vão crescer além do estágio da infância no que diz respeito ao seu potencial nas suas vidas. Quarto tipo, aquelas pessoas que insistem em ter uma visão negativa da vida. Existem algumas pessoas que se recusam a exercer a fé em Deus ou pensar positivamente, como a palavra de Deus nos orienta na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, versículo de número 8. Isso acontece porque alguns estão propensos a esperar o pior da vida, pois não serão desapontados por nada nem por ninguém. Essa é uma maneira esquisita com que algumas pessoas colocam as suas emoções como um escudo contra a dor e as decepções. É uma prática muito comum entre as pessoas. Jesus frequentemente disse que elas iriam receber de acordo com o que elas acreditavam. Está escrito em Mateus 8, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e te seja feito como crestes. E naquela mesma hora seu criado sarou. Isso nos ensina que uma pessoa pensa em seu coração, assim ela será. Eu não posso encorajar uma pessoa que se recusa a pensar os pensamentos de Deus sobre si mesmas e sobre a sua vida. Quinto tipo, aquelas pessoas que se recusam a ter uma visão para o seu próprio futuro. Existem muitas pessoas talentosas e ungidas que já me relacionei de alguma forma, que vivem suas vidas sem nenhum plano estratégico para o seu futuro. Elas estão vivendo um dia após o outro. Aqueles que são bem-sucedidos possuem uma visão que os motiva diariamente a alimentar suas almas.
muito mais do que o desejo de ganhar dinheiro. Dentro de cada crente existe uma visão de reino dada por Deus para o seu futuro. Se essa pessoa se recusa a entender isso como uma visão guia e validar uma visão como um barômetro para o sucesso, então minhas contínuas conversas também não vão dar um jeitinho para que elas possam entender. Sexto tipo, aquelas pessoas que vivem autonegação. Há muitas pessoas que estão vivendo vidas de negação a respeito de suas relações com Deus, suas famílias e todas as coisas a respeito de suas vidas, interior e exterior. O triste é que a negação é o primeiro passo para a decepção, pura e simples, em que uma pessoa inventa um suplente, uma falsa realidade que alimenta continuamente a sua mente e coloca emoção nas coisas que elas querem ouvir sobre si mesma e suas relações fundamentais. Isso as isola da palavra do Senhor, dos outros e do Espírito Santo. Quando você confronta pessoas como estas, as deixa chateadas e elas vão nos culpar por não compreendê-las ou por estar injustamente acusando-as de alguma coisa. Estas são as pessoas que eu não posso ajudar, a não ser que Deus entre em cena e os livre do engano satânico. Leia 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 23 ao 25. Sétimo tipo, aquelas pessoas que não querem pagar preço pelo sucesso. Há muitas pessoas na igreja que querem as vantagens de sucesso, mas não querem pagar o preço do sucesso. Em tudo que fazemos na vida, somos chamados a sacrificar nosso tempo, investir nossos talentos e estar comprometidos com um processo longo e cansativo, com muitos contratempos, até chegarmos ao nosso desempenho máximo. Esse tipo de sacrifício é necessário em todas as áreas que desejamos sucesso, incluindo o nosso casamento, as relações com os nossos filhos, liderando uma empresa ou uma igreja e etc. Consequentemente, eu descobri que eu não sou capaz de capacitar uma pessoa para a plenitude do seu chamado se elas não querem trabalhar duro para o autoaperfeiçoamento. Oitavo tipo, aquelas pessoas que sua agenda primordial é individualista e não direcionadas em favor do reino. Algumas pessoas cuja agenda na vida é fazer avançar a sua própria agenda. Elas não querem trabalhar como uma equipe ou participar no contexto de uma igreja local. Elas querem que nós derramemos sobre a vida delas, mas elas raramente estão dispostas a derramar de volta para a igreja e servir o reino de Deus. Aprendi que aqueles que querem usar a igreja ou Deus para avançar em suas próprias agendas, mesmo que seja relacionado ao ministério, limita muito suas próprias vidas. Todos nós somos chamados a buscar primeiro o reino de Deus, em quem temos de morrer para o nosso sentido individualista de destino e sacrificar e investir nosso tempo para o bem do corpo de Cristo. Este, por sua vez, vai fazer mais para libertar o nosso maior chamado, o nosso maior destino. Nono tipo, aquelas pessoas que se recusam a manter-se aliançados. Estive com pessoas muito talentosas, com grande vocação em suas vidas, mas eu tive que me afastar, porque elas não sabiam como manter-se fiel às suas obrigações, ou porque quebraram a confiança por continuamente falarem pelas costas dos outros. Deus diz que uma pessoa que não mantém a sua palavra a qualquer custo e que difama o seu vizinho não pode habitar em suas tendas. Isso nós lemos em Salmo de número 15, versículo 3 e 4. Então, quem sou eu para pensar que este tipo de pessoa pode habitar em meu ciclo interno de desenvolvimento pessoal? Décimo tipo, aquelas pessoas a quem falta transparência, humildade e integridade. A Bíblia nos ensina a caminhar na luz como Ele está na luz. Isso nós lemos em 1 João, capítulo número 1, versículo número 7. Ela também nos ensina a confessar os nossos pecados uns para os outros e orar uns pelos outros, para que sejamos curados.
Aqueles que não admitem seus erros e não confessam seus pecados não podem ter o tipo de relacionamento com um mentor adequado para o seu crescimento pessoal. É importante para mim ter uma relação transparente com aquele que estou orientado, já que é uma pessoa que esconde os seus pecados de mim, não está me dando a chance de falar plenamente em sua vida e ajudá-los em suas áreas de fraquezas. Aqueles que querem progredir na sua formação espiritual têm que aprender a praticar a disciplina espiritual da confissão de pecados. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 3. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. A paz do Senhor.